Como se trata de um movimento MU, movimento uniforme, também considerado como movimento retilíneo também, posso dizer, analisando a imagem, a velocidade escalar instantânea coincide com a velocidade escalar média. Até então, nós só estudamos a velocidade escalar média. Vamos tentar diferenciar a velocidade escalar média da velocidade escalar instantânea. Já podemos olhar pela nomenclatura aqui, ó. Como não, a média tem a M e a V não tem, né? A instantânea não tem esse Mzinho indicando que é média. Vamos lá analisar. Velocidade escalar média e a velocidade escalar instantânea. A velocidade escalar média expressa a velocidade que, se fosse constante, ocasionaria o mesmo deslocamento escalar sofrido pelo corpo no mesmo intervalo de tempo considerado. Então, na velocidade escalar média, você pode até se recordar dos pontos, da questão da prova, ela vai considerar apenas pontos distantes em intervalos de tempos muito longos, como por exemplo, eu irei considerar o intervalo de tempo de eu saindo de Araguaína indo até Nova Olinda. Isso vai durar em torno de 1 a meia hora. Ao analisarmos isso tem um longo intervalo de tempo. Se você for analisar cada ponto em sua trajetória, vai haver pontos do qual a sua velocidade variou. A pessoa que estava dirigindo o automóvel, ela não vai manter o pé no acelerador toda hora constante, mantendo a mesma velocidade. Vai haver momentos que você vai ter que diminuir a sua velocidade, haverá outros momentos que você terá que aumentar a sua velocidade. E neste aumentar e variando a velocidade, cada posição associada à trajetória, eu tenho ali uma velocidade marcando. Você pode até ver pelo velocímetro, né? O velocímetro ele vai estar a todo momento alterando a sua velocidade. Então, o velocímetro de um automóvel ele não está marcando a velocidade escalar média. Ele vai estar marcando a velocidade escalar instantânea, pois ele está marcando a velocidade do automóvel naquele instante. A velocidade escalar média ela não marca a velocidade em um instante. Ela marca a velocidade em um intervalo de tempo muito longo. Então vamos lá. A velocidade escalar instantânea V de um ponto material em um instante t é a velocidade escalar média em intervalo de tempo muito pequeno. Então, ao analisarmos a diferença entre escalar e média, a principal entre eles é o quê? Que na escalar eu vou analisar um longo intervalo de tempo e na instantânea, que é a que marca lá no velocímetro do seu automóvel, ela vai marcar um pequeno intervalo de tempo. Muito pequeno mesmo, né? Então, principal característica da velocidade escalar média: longos intervalos de tempo. Então, gravem isso. E qual é a principal da instantânea? Pequenos intervalos de tempo. Qual é o exemplo que eu posso utilizar da instantânea? É o que? É o velocímetro do meu automóvel, da minha motocicleta, ou até mesmo aqueles pardal que multam os automóveis quando ele ultrapassa determinada velocidade. Se você for analisar um pardal, ele faz o quê? Ele analisa a velocidade em determinado instante, ok? Naquele determinado local, você tem que diminuir a sua velocidade. Ou, se você ultrapassar essa velocidade, você é automaticamente multado. Como é que ele faz essa medição? Ele mede a velocidade escalar instantânea, daquele instante. Ele não vai analisar depois ou antes disso. Velocidade escalar média, pela que nós conhecemos da equação, é o que? Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Esta é a equação que a gente está utilizando. Na instantânea é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que ao analisarmos o intervalo de tempo, ele vai ser um intervalo muito pequeno em comparação ao intervalo de tempo da escalar média. Então, para finalizarmos aqui, né, esse conteúdo de a diferença entre escalar média e escalar instantânea, a principal diferença é o que? Média, longos intervalos de tempo. Instantânea, pequenos intervalos de tempo. Vamos aqui tentar analisar, para refletir, né, o que acabamos de ver sobre a diferença entre velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Vamos analisar esse problema aqui. Um dos meios de controle de velocidade
dos veículos nas grandes centros urbanos é a lombada eletrônica, né? Ou basicamente um pardal, também é um dos meios utilizados para que você consiga controlar a velocidade dos veículos nesses meios urbanos, para evitar acidentes e até mesmo tragédias que possam acontecer. Geralmente, seu funcionamento é por meio de sensores que ficam no chão. Que tipo de velocidade detectada na média ou instantânea? O que você imagina? Eu tenho aqui uma lombada eletrônica e ela vai marcar a velocidade do meu automóvel. Se ele for superior superior ao máximo permitido, o que acontece? Ele é multado. Se for inferior, ele não é multado. Mas se você analisar, isso é o que? Essa determinada lombada ela está em uma posição na trajetória. Então você acha que ela vai analisar a velocidade média, que precisa de longos intervalos de tempo, ou a velocidade instantânea, que necessita de pequenos intervalos de tempo? Tempo para pensar? Então, ao analisarmos essa questão, a lombada eletrônica ou um pardal eletrônico, o que eles vão analisar? Eles vão analisar um pequeno intervalo de tempo, né? Instantes. Vai analisar um instante apenas e marcar a velocidade naquele instante do seu automóvel. Então, ele vai utilizar para mensurar a sua velocidade, a velocidade escalar instantânea. Essa imagem aqui verificamos é uma lombada eletrônica da BR-158, próximo à cidade de Santa Catarina. Essa imagem foi retirada do livro didático de vocês.